Imagine que é 16 de março de 2013. Você é dono de uma pequena empresa em Nicósia, Chipre. Você administra um restaurante familiar, emprega 11 pessoas e economizou cuidadosamente por 8 anos, construindo uma reserva para sobreviver aos meses de inverno, talvez expandir o terraço, talvez se aposentar antes dos 60. Você acorda no sábado de manhã e checa as notícias. Os bancos estão fechados, não apenas para o fim de semana, mas por tempo indeterminado. Quando reabrirem, talvez na próxima semana, talvez mais tarde, o governo vai confiscar uma parte de cada conta acima de horários 100 mil euros. Estão chamando isso de taxa de estabilidade. O valor varia entre 6,75% e 9,9%, dependendo do seu saldo. Você tem 140 mil reais em economias e estava há 3 semanas de assinar o contrato de aluguel para um segundo ponto comercial. Agora você está prestes a perder 13 mil reais, não por causa de um mau investimento, não por imprudência, mas porque o sistema precisava de liquidez e suas economias eram a fonte de capital disponível mais próxima. Você não votou nisso, você não viu isso chegando e não há nada que você possa fazer. Isso não é um exercício de imaginação, é história documentada. A maioria das pessoas acredita que sua conta bancária funciona como um cofre. Você deposita o dinheiro, o banco o guarda em segurança e você o retira quando precisa. Não é assim que funciona. Quando você deposita dinheiro em um banco, você não o está armazenando, você o está emprestando. Legalmente, você se torna um credor quirografário. O banco recebe seu depósito, mantém uma fração em reserva e empresta o restante. Isso se chama sistema bancário de reservas fracionárias e tem sido a espinha dorsal do sistema financeiro moderno por mais de um século. Funciona perfeitamente, até que todos queiram seu dinheiro ao mesmo tempo. Quando isso acontece, a matemática falha. O banco não tem o seu dinheiro. Ele tem promessas. E promessas não pagam contas. O que acontece a seguir depende de 2 coisas. Quanto dinheiro o governo consegue imprimir e quanta raiva pública consegue absorver. Há 3 maneiras de um governo lidar com uma crise bancária. Opção 1. Resgatar os bancos. Imprimir dinheiro, recapitalizar o sistema, garantir os depósitos. Isso protege os poupadores, mas destrói a moeda e recompensa as instituições que causaram a crise. Opção 2. Deixar os bancos falirem. Os depositantes perdem dinheiro, as empresas quebram, o desemprego dispara. Politicamente, isso é suicídio. Nenhuma democracia moderna escolheu esse caminho voluntariamente. Opção 3. Congelar as contas. Restringir saques, impor controles de capital, ganhar tempo para reestruturar o sistema. Dizer às pessoas que seu dinheiro está seguro, apenas indisponível. Ainda não. Talvez no próximo mês, talvez em quantias menores, talvez com condições. Assim, os depositantes pagam pela estabilidade. Isso se chama resgate interno, bail-in. E não é uma teoria marginal. É política oficial. A União Europeia formalizou-a em 2014, sob a Diretiva de Recuperação e Resolução Bancária. Os Estados Unidos incorporaram estruturas semelhantes após a lei Dodd-Frank. A linguagem é burocrática. O mecanismo é simples. Quando um banco quebra, os depositantes acima de um determinado limite podem ser convertidos em acionistas, ou suas contas podem ser liquidadas para recapitalizar a instituição. Em outras palavras, suas economias se tornam a solução. Uma vez que você percebe o padrão, não consegue mais ignorá-lo. Dezembro de 2001, Buenos Aires, Argentina. A economia está em queda livre, a fuga de capitais está se acelerando, o governo está ficando sem dólares. Então, impõe o corralito, a pequena cerca. Você pode manter seu dinheiro no banco, só não pode sacá-lo. Não mais do que 250 pesos por semana. Não em dólares, não para enviar ao exterior. As pessoas se revoltam, batem panelas e frigideiras nas ruas, invadem bancos. O presidente renuncia. 4 outros presidentes assumem o cargo em 2 semanas, mas o congelamento se mantém. Durante meses, as empresas não conseguem pagar fornecedores e as famílias não conseguem comprar comida. O peso despenca de 1 para 1, com o dólar para 3 para 1, depois para 4 para 1. Uma família de classe média que havia economizado 50 mil reais em uma conta denominada em pesos acaba com o equivalente ao 12 mil reais. Eles não perderam seu dinheiro em uma quebra da bolsa. Eles não apostaram tudo em imóveis. Fizeram exatamente o que lhes foi dito. Guardaram seus investimentos de forma responsável em um banco regulamentado. E mesmo assim, o sistema os liquidou. Ou vejamos o caso da Grécia. 28 de junho de 2015. O Banco Central Europeu anuncia que não estenderá assistência emergencial de liquidez. O governo grego fecha os bancos. Os caixas eletrônicos têm um limite de umas 60 por dia. Não é possível transferir dinheiro para o exterior. As empresas não conseguem pagar seus funcionários integralmente.
Aposentados fazem fila por horas para acessar uma fração de sua renda de aposentadoria. Os bancos reabrem 3 semanas depois, mas as restrições permanecem por meses. Alguns controles de capital permanecem em vigor por anos. Este não foi um colapso de um país em desenvolvimento. Foi a zona do euro, uma união monetária com a Alemanha, a França e a Holanda. A Grécia não podia imprimir euros, não podia desvalorizar sua moeda, não podia inflacionar para sair da crise. A única variável restante era o tempo e o acesso. Então, congelaram as contas. Eis o mecanismo que a maioria das pessoas não percebe. Os bancos não são cofres neutros, são entidades alavancadas. Para cada dólar depositado, eles podem manter 10 centavos em reserva. O restante é emprestado em hipotecas, financiamentos de veículos, crédito corporativo e títulos do governo. Quando os depositantes entram em pânico e começam a sacar, o banco precisa vender ativos para atender aos resgates. Mas se todos estiverem sacando ao mesmo tempo, os preços dos ativos despencam. O banco se torna insolvente não porque concedeu empréstimos ruins, mas porque não consegue liquidar seus ativos com rapidez suficiente. Isso é uma crise de liquidez que se transforma em uma crise de solvência em questão de dias. O Banco Central pode intervir, mas isso só funciona se as pessoas confiarem no Banco Central. Caso contrário, a corrida aos bancos se espalha. Nesse ponto, não há boas opções. Ou você imprime dinheiro ilimitadamente e destrói a moeda, ou congela as contas e destrói a confiança. Ambas são formas de roubo. Uma é óbvia, a outra é apenas adiada. Vamos falar sobre quem sabe primeiro. Em todo congelamento bancário moderno, há um intervalo entre a decisão e o anúncio. Podem ser horas, podem ser dias. Durante esse período, algumas pessoas movimentam seu dinheiro. No Chipre, grandes depositantes tiveram semanas de rumores. Alguns transferiram fundos para subsidiárias em Londres. Outros converteram seus investimentos em propriedades no exterior. Quando o congelamento foi anunciado, o prejuízo já estava contido para aqueles que não estavam prestando atenção. Na Grécia, a fuga de capitais acelerou meses antes do fechamento definitivo. Aqueles com contas offshore, dupla cidadania ou acesso a estruturas legais conseguiram sair. O pequeno empresário em Nicósia, não. Isso não é conspiração. É assimetria de informação. Aqueles mais próximos do sistema percebem a crise primeiro e têm os recursos para agir. Quando o noticiário da noite anuncia o congelamento, já é tarde demais. Agora, imagine março de 1933 nos Estados Unidos. A Grande Depressão estava em seu 4º ano. Corridas aos bancos eram epidêmicas. O desemprego chegava a 25%. O presidente Franklin Roosevelt tomou posse em 4 de março. 2 dias depois, declarou feriado bancário nacional. Todos os bancos do país fecharam por 4 dias. Quando reabriram, apenas aqueles considerados solventes pelo Tesouro puderam operar. Os demais foram liquidados. Os depositantes em bancos falidos perderam tudo o que excedia o limite do seguro, que na época não existia. O congelamento estabilizou o sistema, mas criou um precedente. Quando o sistema está em risco, o acesso ao seu dinheiro não é um direito, mas sim um privilégio que pode ser revogado. Você pode estar pensando que agora temos seguro de depósitos. O FDIC nos EUA, o FSCS no Reino Unido, garantias nacionais em toda a Europa. Isso é verdade, até um limite. Nos Estados Unidos, o limite é de 250 mil HARs por depositante por instituição. No Reino Unido, é de 85 mil. Na zona do euro, é de 100 mil HARs. Acima disso, o depósito não está garantido. E mesmo abaixo desse limite, há uma pergunta que ninguém gosta de fazer. O que acontece se o próprio fundo de seguro se esgotar? O fundo de seguro de depósitos do FDIC detinha cerca de 128 bilhões de salários em 2023. O total de depósitos segurados no sistema bancário americano ultrapassa os 10 trilhões de dólares. Isso representa uma taxa de cobertura de aproximadamente 1,28%. O fundo foi projetado para lidar com falências isoladas, não com um colapso sistêmico. Se vários grandes bancos falirem simultaneamente, o fundo não terá capital suficiente. Seria necessário um mecanismo de garantia do Tesouro, o que significa Congresso, o que significa imprimir dinheiro, o que significa inflação ou significa congelamento. Considere o Líbano, a partir de outubro de 2019. O sistema bancário começou silenciosamente a restringir saques, sem nenhum anúncio oficial ou decreto governamental. Era possível sacar os $200 por semana, talvez $300 se você conhecesse alguém. Os dólares eram convertidos em libras libanesas a taxas oficiais que ninguém realmente usava. Este não é um congelamento temporário. Já dura anos. Os depositantes perderam cerca de 90% de suas economias em termos reais. Os bancos libaneses não foram fundamentalmente imprudentes. Eles estavam fazendo o que bancos fazem.
emprestando ao governo, detendo dívida soberana, operando com alavancagem. Mas o governo faliu e os bancos faliram junto. Os depositantes não eram credores de uma empresa falida, eram credores de um Estado falido. E não haverá resgate. O dinheiro se foi baixado como prejuízo, corroído pela inflação ou transferido para ativos que não podem ser liquidados. O congelamento é permanente, eles simplesmente ainda não anunciaram. Eis o que todos esses casos têm em comum. Os depositantes acreditaram que o sistema era seguro até o momento em que deixou de ser. O governo insistiu que tudo estava sob controle até o momento em que congelou as contas. Os bancos continuaram aceitando depósitos, pagando juros e emitindo extratos até o momento em que fecharam as portas. E, em todos os casos, as pessoas que mais perderam foram aquelas que confiaram no sistema por mais tempo. Os sistemas não anunciam sua falha com antecedência. Se o fizessem, a falha aconteceria imediatamente. Em vez disso, sinalizam estabilidade, usando frases como medidas temporárias, gestão de liquidez e garantia de confiança. Quando a linguagem muda, sua chance de agir já se foi. Os sistemas bancários modernos são construídos sobre a confiança. Quando essa confiança se quebra, o sistema não se adapta, ele se rompe. Não se pode dizer às pessoas que seu dinheiro está seguro, mas que elas não podem acessá-lo imediatamente. Isso é uma contradição. E uma vez que as pessoas reconhecem a contradição, elas simplesmente param de acreditar. Nesse ponto, existem apenas dois caminhos: suporte ilimitado de liquidez por parte do Banco Central, o que destrói a moeda, ou acesso restrito, o que destrói a confiança. Nenhum deles restaura o status quo. Não se volta ao que era antes. Segue-se para um novo equilíbrio onde o dinheiro vale menos, ou o acesso é condicional, ou ambos. Quem paga por esse ajuste são aqueles que detêm o dinheiro em espécie no sistema quando a reinicialização ocorre. Esse padrão não se limita a governos corruptos ou economias hiperinflacionárias. Ele está intrínseco à própria estrutura do sistema bancário de reservas fracionárias, e sempre que isso acontece, os mesmos três grupos emergem. Aqueles que previram a situação e transferiram seu dinheiro antecipadamente. Aqueles que estavam abaixo do limite e protegidos pelo seguro de depósitos. E aqueles que confiaram no sistema, mantiveram o dinheiro em espécie e perderam tudo o que estava acima da garantia. Pense bem em qual grupo você se encaixaria. A dona de restaurante em Nicósia não recuperou todo o seu dinheiro. Recebeu apenas uma parte. O restante foi convertido em ações de um banco reestruturado que valiam uma fração do depósito original. Seus planos de expansão desapareceram. Sua aposentadoria foi adiada em 10 anos. Não porque ela tenha falido, mas porque o sistema precisava de capital e o dela estava disponível. O mecanismo que lhe confiscou o dinheiro ainda está em vigor. É política oficial. Chama-se autoridade de resolução e existe no arcabouço legal da maioria das economias desenvolvidas. O sistema foi projetado para sobreviver. Você foi projetado para absorver o prejuízo. A questão não é se isso pode acontecer novamente. A questão é onde, quando e sob qual gatilho. Porque a matemática não mudou. A influência ainda existe. A confiança ainda é frágil. E da próxima vez que um grande banco ou governo estiver sob pressão, as mesmas três opções estarão sobre a mesa: imprimir dinheiro, entrar em colapso ou congelar a oferta. Congelar a oferta é a opção politicamente mais fácil. Ganha tempo, desvia a culpa e distribui o ônus por milhões de pessoas em quantidades pequenas o suficiente para que nenhum grupo se revolte. A história não se repete, mas rima. E agora, o ritmo é familiar.